Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos tratar de um tema relevante em toda e qualquer área do conhecimento. O nosso foco é perícia contábil, seja essa desenvolvida no âmbito do judiciário ou aquela que é realizada na esfera administrativa. Mesmo que o nosso foco seja a perícia contábil, é importante que iniciemos abordando a questão relativa à perícia como uma atividade genérica. Após esse entendimento, vamos passar a tratar com mais especificidade da perícia realizada em atividade contábil. Inicialmente é interessante afirmarmos que o trabalho de perícia é reservado aos profissionais graduados em cursos de nível superior com a inscrição regular no respectivo conselho de classe. Como já dissemos, a perícia pode ser desenvolvida no âmbito administrativo ou judicial, sendo que essa última, a perícia judicial, obedece às regras previstas no Código de Processo Civil, ou CPC, como trataremos a partir de agora. Neste encontro, vamos tratar de responder as principais perguntas sobre a realização de perícias em qualquer área do conhecimento e no âmbito administrativo ou judicial. Essa é a base de conhecimento necessária aos estudos dos casos focados na perícia contábil. Vamos então à sequência de perguntas. Mas antes, já deixo aqui o convite para que você faça outras perguntas que eventualmente não foram feitas neste encontro, para que possamos assim enriquecer o nosso diálogo com novas abordagens, ok? Quero aproveitar a oportunidade para indicar um livro de um professor amigo, o professor Silvio Crepaldi. O livro é esse, Manual de Perícia Contábil. O livro vem com exemplos, modelos e exercícios. É uma publicação da editora Saraiva e você encontra nas principais plataformas de e-commerce de livros aqui no Brasil. Vamos então às perguntas. O que é perícia? A perícia é uma tecnologia para exame, vistoria ou avaliação de uma determinada demanda que exija conhecimento tecnológico avançado e especializado em uma área específica do conhecimento. Então, sempre que houver a necessidade da produção de uma prova, opinião especializada, vistoria ou avaliação, o profissional perito pode ou deve ser convidado a realizar o trabalho. Mais à frente, vamos explicar quais são as modalidades que esse convite para a realização do trabalho de perícia assume, dependendo do ambiente no qual a perícia vier a ser realizada. Quem pode ser perito? A princípio, qualquer profissional de nível superior com vasta experiência naquela área objeto do exame pericial. O perito deve ser preferencialmente um expert, um especialista incontestável naquela área a qual se demanda a opinião. Qual é a exigência legal para atuação como perito? A habilitação legal para o exercício da perícia, seja no âmbito administrativo ou judicial, é a graduação em curso de nível superior naquelas profissões legalmente regulamentadas, como é o caso da contabilidade, administração, medicina, engenharia, direito e outras. Essa graduação deve obrigatoriamente ser complementada com o correspondente registro no órgão da categoria profissional, a exemplo dos conselhos regionais de contabilidade, o CRC, de administração, CRA, de medicina, CRM, de direito, OAB, engenharia, o CREA, entre outros. Um profissional recém-formado pode ser perito? Como já respondemos há pouco, a exigência de habilitação legal para o exercício da perícia é a graduação em curso de nível superior mais a inscrição regular no conselho de classe. Então, qualquer profissional graduado e regularmente inscrito em seu conselho pode ser perito. Contudo, não é recomendável que um profissional que acaba de se graduar se aventure a realizar perícias, tendo em vista que, muito provavelmente, aquele profissional ainda não está maduro o suficiente, não acumulou a experiência necessária para se apresentar como um expert naquela área do conhecimento. Então, respondendo objetivamente, não há impedimento legal para que um profissional que se graduou e obteve o registro profissional em um dia, já no dia seguinte, passe a realizar trabalhos de perícia dentro da sua área profissional. Contudo, a recomendação é para que esse profissional desenvolva melhor as suas habilidades, participe de trabalhos assessorando outros profissionais, escreva e publique artigos e livros sobre o tema para, somente após esse período, passe a realizar trabalhos de perícia,
seja no âmbito administrativo e especialmente na esfera do Poder Judiciário. Existe curso de capacitação de perito? Existem vários cursos de capacitação de peritos, enquadrados como cursos livres, que são cursos, seminários, palestras e workshops, bem como cursos de pós-graduação para peritos que podem ser em áreas específicas ou de modo genérico, abordando mais as particularidades da perícia judicial ou perícia forense. Contudo, como já dissemos antes, não é uma formação complementar em qualquer desses cursos que credencia determinado profissional a atuar como perito, e sim a habilitação legal, formação em curso de nível superior, mais a correspondente inscrição junto ao seu conselho de classe profissional. A importância desses cursos, contudo, é incontestável, tendo em vista que, nesses programas de capacitação, os profissionais que já detêm o conhecimento tecnológico passam a receber muito conhecimento relacionado ao desenvolvimento da perícia. Então, especialmente para aqueles que se interessam pela atualização como perito judicial, há uma série de ritos processuais que estão no CPC e que devem ser rigorosamente observados, sob pena de graves consequências. A recomendação sobre os programas de qualificação é: inscreva-se em cursos, seminários, palestras, workshops, sempre que identificar no conteúdo programático um conjunto de informações que certamente vão agregar valor ao seu currículo. Quais são as áreas em que é possível haver perícia? Em toda e qualquer área do conhecimento e em cada uma dessas áreas, a atuação do perito deve se restringir à sua habilitação legal, que é comprovada cumulativamente com a graduação em curso superior, mais a regular inscrição junto ao seu conselho de classe profissional. Assim, quando houver necessidade de produção de prova na área da medicina, o perito deve ser um médico. Quando a necessidade de produção de prova for relacionada ao exame do patrimônio de uma empresa, o perito deve ser um contador. Quando um prédio ou uma ponte apresentam defeitos construtivos, o perito deve ser um engenheiro, e assim por diante. Quando a nomeação ou contratação de um perito se justifica? Sempre que houver a necessidade de produção de prova mediante a realização de um trabalho a ser produzido por um expert naquela área. Por exemplo, se um prédio caiu e um juiz precisa decidir sobre as responsabilidades no processo que apura as causas, então, neste caso, o perito judicial a ser nomeado deve ser um engenheiro civil com sólida experiência naquele tipo de levantamento. Observe que o juiz que tem que decidir sobre uma determinada questão não entende de engenharia e, mesmo que entendesse, não é o juiz quem deve produzir a prova. O juiz tem a competência e a responsabilidade de decidir com base nas provas que são trazidas ao processo pela autoridade investigadora ou, eventualmente, também pelo perito. Qual é o nome que se dá ao trabalho final realizado pelo perito? O perito tem como missão a elaboração de um laudo pericial. Esse é o produto de seu trabalho, elaborado com o objetivo de responder às perguntas que, em perícia, recebem a denominação de quesitos. Esses quesitos são formulados pelo juiz ou pela pessoa que o tenha contratado para a produção dessa prova. Quais são as espécies de perícia? A perícia pode se desenvolver no âmbito do Poder Judiciário, tratada como perícia judicial, ou na esfera administrativa, que é chamada perícia administrativa ou extrajudicial. Quem decide sobre a realização de uma perícia no âmbito administrativo? Qualquer parte interessada na realização da perícia, quando não há uma ação judicial. Nesse caso, o perito é contratado pela pessoa física ou jurídica, devendo produzir a prova a partir das perguntas que lhe forem encaminhadas. Por exemplo, vamos supor que um condomínio haja dúvida quanto à prestação de contas do síndico. Os moradores, reunidos em Assembleia Geral, podem contratar um perito contador para realizar uma perícia contábil na documentação apresentada pelo síndico, bem como esse perito pode e deve buscar outros elementos de prova que eventualmente tenham sido suprimidos ou omitidos pelo síndico. Esse é um exemplo da realização de uma perícia administrativa ou extrajudicial. Quem decide sobre a realização de uma perícia no Poder Judiciário?
No âmbito do Poder Judiciário, o perito judicial é nomeado pelo juiz, encarregado de julgar a questão. Esse é o teor do Código de Processo Civil em seu artigo 156, que tem a seguinte redação: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. É necessário fazer concurso para atuar como perito judicial? Não. Como dito antes, o exercício da perícia, mesmo no âmbito do Poder Judiciário, não requer aprovação em concurso público. Como quem decide e nomeia o perito judicial é o juiz, trata-se de função de livre nomeação pelo magistrado encarregado de prolatar uma determinada sentença naquela ação judicial. Contudo, para atuar no âmbito da perícia judicial, é indispensável que o profissional conheça as regras constantes no Código de Processo Civil, relativamente à burocracia forense. Quem paga o trabalho do perito judicial e do perito extrajudicial? Bom, excetuando-se os casos em que há o trabalho do perito no âmbito da justiça gratuita, o perito judicial tem seus honorários pagos, em regra, pela parte que requer a realização do exame pericial. Ao final da ação, o CPC aponta que o ônus recai sobre a parte perdedora. No caso do perito que atua fora da esfera do Poder Judiciário, o pagamento dos honorários profissionais é de responsabilidade do contratante. O trabalho do perito judicial é absoluto no âmbito da justiça? Não necessariamente. O laudo pericial desenvolvido pelo perito pode ser objeto de contestação parcial ou total por parte dos peritos das partes, que também são chamados de peritos assistentes. Qual é a função dos peritos assistentes? Os peritos assistentes são profissionais peritos que atuam subsidiando as partes, de modo que possam contar com opinião tão bem fundamentada quanto aquela do perito judicial, visando garantir a qualidade e imparcialidade do laudo do perito. Os peritos assistentes ou assistentes técnicos podem, caso concordem, assinar conjuntamente o laudo pericial ou, se discordarem, podem produzir parecer em separado, apontando as inconsistências que julgarem evidentes no trabalho do perito judicial. Qual é o mercado de trabalho para os peritos? O maior mercado para a atuação profissional tem como objeto a perícia judicial. Nessa área, há uma demanda mais expressiva para contadores, economistas, engenheiros civis, arquitetos, médicos, programadores e engenheiros agrônomos. Qual é o perfil de um perito? O perito deve ser o profissional que se destaca notoriamente em sua área de atuação. O perfil do perito deve somar ética, zelo e comportamento sóbrio, por exemplo. Contudo, a prova de sua expertise profissional deve estar amplamente difundida no mercado, em forma de uma atuação na docência, produção de livros e artigos e publicações em blogs, onde o perito evidencia a sua superioridade tecnológica em relação aos demais profissionais. Bom, pessoal, vamos chegando ao final dessa nossa conversa sobre a temática da perícia. Se você tem alguma dúvida que ainda não ficou esclarecida, com as explicações acima e tem interesse em nos encaminhar mais alguma pergunta ou comentário, deixe aqui nos comentários ou nos envie uma mensagem para que possamos avaliar e melhorar essa informação em nosso próximo programa, ok? Eu terei prazer em responder e interagir com vocês sobre esse tema. Um abraço e até a próxima.